Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Nutriciou Podcast. Eu sou a Rafaela Silvério. E eu sou a Linda Vi. E hoje estamos aqui com uma nutricionista, que é a nossa pupilinha. Nossa aluna. Da aluna dos cursos. Estamos aqui com ela, nutricionista Milena Santana, que tem atuação em consultório com foco em saúde da mulher e emagrecimento. Bem-vinda, Mi. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né, de estar aqui mostrando como que a nutrição pode realmente transformar vidas, né? Tanto dos pacientes quanto a nossa. Sim, perfeito. Com certeza, eu acredito muito nisso também. Sim, porque as pessoas, elas têm muito um pensamento de ser nutricionista é só um pouquinho, mas a gente percebe o quanto que a nutrição, ela realmente transforma vidas, né? É o nosso propósito. Ô, Mi, a gente sempre começa, assim, trazendo como que entrou a nutrição na vida dos convidados, né? Então, pra você, como que surgiu a nutrição? Foi sua primeira opção? Por que você quis ser nutricionista? Tá ótimo, vamos lá. Eu sempre soube que eu queria ser da área da saúde, sempre esteve muito bem claro isso na minha mente, mas nunca pensei em enfermagem, nada do tipo. Pensei em medicina em algum momento, sim, mas aí quando a gente começa a ver, né, como é na realidade, eu já não foi o meu primeiro caminho. Só que eu sempre, na infância, eu sempre tive alguns probleminhas de saúde relacionados a sobrepeso mesmo. E aí todo médico que falava, que eu procurava, falava, procura uma nutricionista, porque vai te proporcionar mais qualidade de vida, você vai se sentir melhor. E ok. E eu sempre pratiquei atividade física. Eu fiz natação dos 6 aos 16 anos. Não foram 10 anos de natação. E a gente começava a ouvir também, nossa, come tal alimento porque você vai conseguir se desenvolver melhor. E eu participava de campeonatos, tudo. Aí eu falei assim, nossa. Aí chegou a hora de escolher, né? Ensino médio acabou. Aí você fala, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, nem pensei duas vezes. Eu falei, área da saúde, nutrição, vou juntar o útil ao agradável. Tanto para cuidar da minha saúde, né? Porque na realidade eu entrei com o pensamento, como que eu vou fazer para emagrecer? Aí que a gente descobre que nutrição não é só emagrecimento, né? E aí eu entrei nessa área, fui desde o princípio, né? Primeiras matérias ali base, já me apaixonei e fui. E aí hoje eu não me vejo em outra profissão, né? Porque a nutrição, ela realmente consegue te mostrar que não é somente aquilo que as pessoas pensam que ela é. E eu acho que isso que é o transformador. Você mostrar para a pessoa que você pode ir muito além do que ela precisa. Porque quando a gente pensa em atuação de consultório, o paciente ele chega lá só com um objetivo. Ele chega falando assim, quero emagrecer. Ou, por exemplo, no caso de mulheres, quero melhorar uma resistência insulínica relacionada à SOP. Ok, mas e você como um todo? E aí você começa a perceber que o paciente ele tem vários pontos que você precisa melhorar para você conseguir dar um resultado. Aí o último resultado é o emagrecimento. O emagrecimento ele vai ser uma consequência do que ele está procurando. E aí é muito importante você ter uma visão, um estudo, um conhecimento para mostrar aquilo para o paciente. Porque se você não tem esse conhecimento, você só fala, tá bom, vamos emagrecer então. Exato. Só coloca ali um déficit calórico e pronto, acabou. Mas os micronutrientes que ele precisa, as vitaminas, não é só carboidrato, proteína e gordura. Tem muitos pontos a serem investigados. E é muito real mesmo isso, né? Porque o paciente chega assim, eu quero emagrecer, de repente no Covid, nessa época de 2 anos que a gente teve, fiquei muito em casa, comi errado, e eu ganhei 10 quilos. E eu quero isso, Mi. Exatamente. Doutora Mi, eu quero só isso, eu quero emagrecer 10 quilos e é isso que eu quero. Só que você consegue dar uma devolutiva muito maior com o seu conhecimento. Exatamente. Muitas vezes você pergunta, qual o último exame de sangue que você fez? Nossa, nem lembro. Ou, faz mais de 1 ano, mais de 2 anos. Então, assim, a pessoa ela só chega lá pensando em um único objetivo, só emagrecer. Só que não é só isso a nutrição. E eu acho que é isso que nós, como nutricionistas, temos que mostrar para o mundo, que a nutrição não é... Nós não somos emagrecedoras de pessoas, né? A gente transforma a vida das pessoas. E você percebeu isso logo na faculdade, então? Na faculdade eu percebi que você diz relacionada ao quê? Se era só emagrecimento? Emagrecimento, então nutricionista, ela só faz emagrecimento ou você começou a perceber na faculdade que de repente seriam outras possibilidades ou você foi percebendo isso mais depois na prática clínica? Na realidade, eu fui perceber isso mais na prática clínica. Porque na faculdade a gente acaba vendo outras matérias, tem outras visões, que na realidade são só teorias, porque na prática é totalmente diferente. Mas aí porque na realidade, quando a gente sai da faculdade, a gente só quer atender. Pronto, quem você vai atender, como você vai atender, você ainda não tem nenhuma estrutura. E aí você pensa, vou para emagrecimento, porque você sabe que é a dor maior das pessoas. Só que depois de um tempo de prática, vai fazer 2 anos que eu sou formada, eu percebo que eu já não quero só mais fazer as pessoas emagrecerem. Isso é muito pouco porque eu posso proporcionar para elas.
né? Então aí, mas na realidade eu fui perceber mais essa visão depois na prática clínica mesmo. Sim. Mas eu fiz estágio por 2 anos e meio numa clínica só de nutrição, voltada mais para a parte clínica e esportiva. E aí eu já comecei a perceber também que as pessoas elas só buscavam emagrecimento. Eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, eu posso fazer mais. Então eu sempre tive esse pensamento de vou estudar para ter conhecimento, para proporcionar mais coisa para as pessoas. Porque proporcionar emagrecimento, qualquer nutricionista vai proporcionar. Mas proporcionar não precisar, por exemplo, mulheres que têm endometriose, endometriose principalmente, não precisar fazer um procedimento cirúrgico. Eu tenho uma paciente que ela já está há 3 meses sem ter que tomar os anti-inflamatórios. Uau. Por quê? Com alimentação. E é muito grato você ouvir de uma pessoa isso. Falar assim, nossa, doutora, eu não preciso mais tomar o meu medicamento, não estou mais indo com frequência ao hospital. Então é isso que eu acredito, né? E não Incrível, somente parabéns. naquela parte emagrecedora. Arrasou, muito bom. Ô, Mi, hoje você fala com bastante segurança do potencial da atuação do nutricionista, né? O quanto que o nutricionista ele é transformador. Como que foi o começo para você, no momento que você se formou e que você foi atuar como nutricionista? Você sentia essa confiança também? Quem que era a Milena naquele começo? Bom, vamos lá. Acho que ninguém sai seguro da faculdade. A gente sai muito com a cabeça assim, só olhando para frente. A gente não consegue identificar os outros horizontes que existem, né? Então, eu saí da faculdade e eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu me formei na pandemia. Então, tava aquele boom, eu não sabia realmente como que ia ser. Eu não tinha a possibilidade de atender presencial, somente online. E eu falei assim, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu não me sentia totalmente segura. Por quê? Porque a faculdade ela te dá um caminho, mas não é tudo aquilo que você vai conseguir proporcionar para o paciente, né? E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? E aí a gente vai o quê? Recorrer para cursos. E aí você começa a pensar, que curso eu vou fazer? E aí você fala assim, o que eu preciso no mínimo aprender para ter um pouco de segurança, né? Eu falo brincando. Eu falo isso hoje com a maior tranquilidade, que eu tenho pena da primeira paciente que eu atendi. Porque, mas é natural, acho que todo mundo tem. Exatamente. Porque eu falo assim, gente, eu sei que naquele momento era o que você poderia oferecer. Exato, eu proporcionei o que eu podia nas condições atuais que eu tinha naquele momento de conhecimento, né? Mas o medo é muito grande, né? Mas aí eu acho que assim, o primeiro ponto foi, preciso fazer um curso que eu vá me aprimorar. E eu já tinha muito claro que eu queria área de consultório. Nunca pensei em UAN, nada contra a UAN, mas a gente sabe. Todo mundo fala isso nesse podcast, Não, gente. A gente não tá mais falando. A gente tá quietinha, mas todo convidado fala isso. Nada contra a UAN, né? Mas, claro que ela é extremamente importante para quando a gente pensa em qualidade alimentar, né? Em qualquer ambiente que a gente vá consumir um alimento fora de casa. Mas não era a minha primeira opção, nunca foi. E aí, o hospital também eu nunca me identifiquei. Então, eu sempre tive claro que era o quê? Consultório. Então, aí foi aí que que eu fui conhecer, né? Já acompanhava a Aline, vulgo minha professora, vulgo doutora Aline, como muitos conhecem. Como você quiser. E aí, eu já conhecia. E aí, eu falei assim, não. Você conheceu no Instagram. Exatamente. Só que aí, antes, durante a graduação, você lembra que eu te mandei mensagem? Eu mandei mensagem pra Rafa. Exatamente. Querendo uma ajuda, porque eu sempre quis ser fora da caixinha. Eu nunca quis, exatamente igual eu disse anteriormente, ser somente aquele padrãozinho, sabe? Como, não que as outras pessoas não devam ter essa oportunidade, né? Mas a gente precisa dar a cara Dá um passo além, né? Fazer algo a mais. Exatamente. Sim, né? E aí foi quando eu mandei mensagem pra Rafa, fui no consultório dela, ela me mostrou um pouquinho da visão de consultório. E aí eu já acompanhava a Rafa, já te acompanhava, e eu falei assim, aí foi que teve o curso, né? Que antes era bioquímica. Sim, lá de trás, Lá então. atrás, eu entrei na primeira turma de ambos os cursos. Né? Foi na primeira turma. Confiou. Raiz mesmo, essa é Nutri Raiz. A gente precisa dar um voto de confiança, né? E aí, não, mas eu já tinha dúvidas, não tinha um problema de não dar certo no curso, na realidade. E aí, quando a gente pensa bioquímica, você assusta pensa assim, um pouco, né? Exatamente. Primeiro que a gente aprende bioquímica lá no primeiro semestre. Você não lembra direito no último semestre. E aí a gente pensa, tudo que envolve qualquer área, qualquer nicho de atendimento da nutrição tem a bioquímica. É a base de tudo. Por quê? Nós temos que pensar que o paciente é tudo individualizado. E individualização é bioquímica.
E você percebe isso lá no último semestre ou quando você começa a atender. Exato. No último semestre eu já senti um desespero de, por exemplo, como que eu vou lembrar tudo que estava lá? Sim. Eu cheguei a pegar caderno, os livros, os slides, a reler aquilo, mas você ficava uma pulga atrás da orelha, tipo, será que é realmente isso? Porque parece que na faculdade, na graduação, a gente tá muito preocupado em passar na prova, né? Eu vou estudar isso aqui, vou decorar essas enzimas aqui, porque vai cair na prova. Exatamente. E na gente faculdade, só pensa em normalmente, quem dá nota. bioquímica é um professor que fez farmácia, que fez biologia, que fez bioquímica. Não é nutricionista. Não é nutricionista, então não é culpa dele, mas ele não sabe conectar com a nutrição como a gente sabe. Exatamente. Na minha faculdade eu tive bioquímica junto com turma de enfermagem e farmácia. Nossa, Então não tinha nada próprio para nutrição, coisa que quando eu entrei no curso de bioquímica, tinha isso, né? E era aquilo que eu procurava. Da mesma forma, quando eu entrei que era o TSP ainda, né? Então, era tudo que eu precisava. Então, foi um momento que clareou tudo na minha mente, né? Porque o teu curso lançou, eu não lembro o mês. Foi em 2020, mais ou menos em junho, eu acho. Exato, foi quando eu me formei em junho. Então, eu lembro que eu pedi pra minha mãe, ela falou assim, vou te dar um presente de formatura, algo do tipo. Aí eu falei, mãe, tá tendo o curso da Rafa, vamos fazer assim? Vou comprar o curso e, tipo, ela falou assim, então tá bom, te dou o curso de presente. Que presentão. Exatamente, porque eu pensei, é legal o significado de anel, essas coisas assim, mas o conhecimento ninguém tira. Na vida, podem te chamar de tudo, mas se você tem conhecimento, aquilo não vai sair A de evolução você. que você consegue com isso é gigantesca. E foi a evolução que eu tô percorrendo até hoje, né? Porque depois que eu entrei no TSP, né, tanto no curso de bioquímica, minha vida fez assim, bum. Minha mente abriu e eu falei assim, nossa, é isso, não tem chance de dar errado. E se não tem aquele famoso, não tem plano B, é só plano A, é isso aqui. Então eu preciso fazer dar certo isso. E aí foi aí que vocês entraram ainda mais na minha vida e fizeram realmente a diferença. Na realidade, fazem, né? Porque o curso que hoje é o Nutrição Aplicada não acaba nunca, graças a Deus. É o curso sem fim. Sabe aquela história sem fim? Então é o curso sem fim. E o Nutricio também é tudo que, para quem busca consultório, é o que precisa. Porque a gente não vê nada. Você não vê nada de imposto na faculdade, você não vê nada de empreendedorismo. Zero. Se bioquímica era praticamente zero, essa parte de consultório, de gestão, é totalmente zero mesmo. Exatamente. Porque você fica muito parado no tempo quando você está na faculdade. Então, você precisa sempre se atualizar. E não é somente atualização quando a gente pensa na área de ciência, né? Que é extremamente importante, né? Artigos científicos. Mas você precisa também se atualizar em tudo que envolve o seu trabalho. Porque se você não se atualiza ali em gestão de consultório, você fica perdendo. E você perde o quê? Dinheiro. Tempo. Exato, tempo e dinheiro. O que a gente procura? Eu sei que sucesso não é somente ter dinheiro, mas ter dinheiro é um fator super importante para o nosso trabalho, né? Então a gente precisa sim ter todos esses ensinamentos que tem na comunidade para aplicar dentro do consultório, né? E antes eu atendia eu sublocava a hora. E tudo que eu fui colocando em prática, tudo que envolve o quê? Atendimento, porque as pessoas elas só indicam você para outra quando você proporciona um resultado. E isso eu peguei aonde? Nutrição aplicada. Gestão de consultório, imposto, tudo que relaciona atendimento de excelência, onde eu peguei isso? Na comunidade. Então, eu consegui juntar os dois, e aí hoje eu não subloco mais sala por hora. Então, eu tenho a minha própria sala, exatamente. Então, eu tenho o meu consultório. Por quê? Graças ao quê? Conhecimento. Que quem proporcionou eram vocês. A gente fica muito feliz por isso. Muito bom, Mi. Você se dedicou, né? Exatamente. Isso é importante. E eu acho que, na verdade, são dois cursos, né, que a gente pensou muito o que faltou pra gente. O primeiro, de fato, foi o Bioquímica, que hoje é a Nutrição Aplicada, mas porque a gente conversando, a gente falou assim, nossa, ninguém ensina o nutricionista pra prática. Ou ele vai ali, aprende na hora, faz uma pós-graduação e tenta se comunicar com a turma da sala pra trocar experiência de caso clínico, pra ter essa prática, ou realmente é ele por ele mesmo, que vai demorar alguns anos para que esse nutricionista se sinta, de fato, seguro nesse atendimento, né? Ou às vezes nem se sente, né, Rafa? Tem muitos se profissionais sente. que acabam ficando assim a vida inteira, só com aquela recomendação básica que nós comentamos aqui antes do podcast, da faculdade, 40% de carboidrato, até 55%, aquela recomendação básica do básico. E tem muito, infelizmente, nutricionista que é assim hoje em dia, que continua aquela recomendação simples, sem ter uma evolução.
Então, é um diferencial importante ter essa evolução. E foi de onde realmente surgiu o curso, né, o Nutri Aplicado. Então, a gente falou assim, não, vamos unir a prática. O nutricionista, ele vai aprender de vez, da teoria até a prática dele, não visando nota, não visando se formar, mas principalmente transformar a vida das pessoas com a nutrição, com esse conhecimento, né? E aí, o NutriCO, ele veio com um complemento, quando já estava ali rodando Nutri Aplicada, até por experiências nossas também, do quanto que a internet, de trazer pessoas para o nosso serviço, ela é importante também, porque também não adianta só a gente estudar, mas a gente precisa de clientes acessando o nosso conhecimento, o nosso serviço. Então, o NutriCO, ele veio também com a necessidade que a gente teve de trazer clientes, de se posicionar no digital e ter até mesmo liberdade financeira e geográfica, né? Porque, querendo ou não, a gente estava até fazendo um podcast anterior, e a Nath falou sobre essa questão de, nossa, eu atendo hoje das 7 da manhã até as 9, eu tô fazendo coisas do consultório. Mas vai chegar no momento que eu quero que a minha hora seja mais cara e que eu trabalhe menos, Exatamente. né? Então, querendo ou não, o digital, ele traz também essa fonte de renda mais escalável, é mais fácil de vender, associando, lógico, com o atendimento nutricional. Exatamente, porque o que eu penso? Não é somente, que nem quando eu me formei, não é somente colocar lá uma agenda aberta. Não vai acontecer nada. A pessoa vai ver, nossa, tá bom, ela tá com a agenda aberta, mas e aí? Exatamente. O que eu preciso nela? O que ela vai me proporcionar? Existem inúmeras nutricionistas, por que eu vou escolher a Milena? Sabe? E aí foi nesse ponto que o NutriCO, ele pegou muito forte. Porque eu falei assim, gente, eu preciso me posicionar aqui. Preciso dar as caras. Então, assim, deixa a vergonha de lado. Porque se eu tiver vergonha, não vai acontecer nada. Não vai entrar R$1 no bolso. E aí eu prefiro o quê? Ficar sem dinheiro? Ou eu prefiro tirar toda a vergonha daqui e fazer dar certo? Né? E foi o que eu decidi. Eu falei, não, chega. Você conseguiu. Vou fazer dar certo. Como eu vou fazer? A gente precisa o quê? Eu acredito muito que a gente precisa ter pessoas para te orientar. Então, realmente, ter mentores, né? Porque ninguém consegue... Sozinho a gente até vai longe, mas quando a gente tem alguém para inspirar, para ajudar, a gente vai além. Ninguém constrói nada sozinho. Né? E aí, quando eu pensei nisso da agenda, eu falei assim, não preciso fazer isso, não vai dar certo. Então, o que eu vou fazer? Eu fui postando o quê? Os resultados que eu estava proporcionando na vida da pessoa. E aí a pessoa falava, nossa, se ela fez isso com essa pessoa, vou passar com ela porque vai fazer também. E aí foi nisso que as coisas vão acontecendo. Mas como que eu conseguia dar resultado? Porque eu tinha um conhecimento teórico baseado em nutrição. E como que eu conseguia me posicionar? Porque eu tinha um conhecimento de posicionamento dentro de tudo que envolve rede social. Não somente o Instagram. O Instagram é uma das ferramentas, né? E quando a gente pensa até em escalar os produtos, por exemplo, hoje eu não... Claro, tenho os atendimentos em consultório, mas eu também já estou produzindo um produto digital. Por quê? Exatamente, porque ficar lá no consultório, às vezes das 8 da manhã às 8 da noite, te suga uma energia que eu... Exatamente, eu tenho dó do último paciente. Exato. Porque você já tá lá toda cansada, você não tem energia nenhuma e não consegue proporcionar o seu melhor para ele. Então, qual que é a ideia? É você diminuir os atendimentos para você ter mais qualidade. Isso não significa faturar menos. Isso significa que você vai proporcionar mais resultados, consequentemente vai chamar mais pacientes, né? Porque a indicação vai ser maior. Sobe. A gente aumenta a hora. Para que eu vou atender 10 pacientes a R$100 se eu posso atender 5 a 200? Exatamente, é isso aí. Essa que é o pensamento mais importante. Exatamente, porque aí você consegue... E outra, você consegue ter liberdade. Para eu conseguir estar aqui hoje é porque eu tenho liberdade. Eu estou com uma agenda fechada hoje, mas o que acontece? Isso não significa que eu vou faturar menos, porque eu já tenho uma organização de atendimentos. E aí não preciso ficar lá das 9 às 9. E é bom para o paciente também, né? Porque ele Exato. vai te receber, você vai recebê-lo, na verdade, de maneira mais adequada, você vai estar descansada, com conhecimento, você pode estudar. Então, você tem todo um tempo para aquilo. Sim. Então, é importante não só para você, mas para o paciente também. Então, acho que é um ciclo de boas melhorias. E antes eu tinha um pensamento que, nossa, ser nutricionista de sucesso é ter agenda lotada. Todo mundo, acho que eu também achava assim, Não, eu também achava. Graças a Deus, com menos de 2 anos de formado, eu já tenho um pensamento que não é isso. Né? Eu não demorei tanto para ter esse pensamento. Porque ter agenda lotada não significa que você tá tendo sucesso. E que você tá faturando bem. Sim. Ô, Mi, no começo, quando você decidiu fazer os cursos, então começou com o de Bioquímica, / Nutri Aplicada, né? E você era estudante ainda? Sim? Sim, Não. Calma aí, foi em que...
Foi em 2019. Eu estava prestes a terminar a faculdade, Prestes a estava no terminar. último semestre. Perfeito. E aí logo você se tornou nutricionista, então. Mas como que foi essa sua organização do tempo que você separou para estudar? Porque a gente vê que muita gente, por exemplo, tem até acesso a um excesso de informação. Então, tem gente que compra um monte de curso online, faz 3 pós-graduações, mas não consegue, de fato, aplicar aquele conteúdo. Assiste a aula, não necessariamente aprende, e não consegue aplicar. Como que foi essa sua organização? De, eu comprei esse curso aqui, você confiou, igual você Sim. disse, né? Esse curso não tem opção, é o plano A. Como que você se organizou nessa questão de vou me atualizar com esse recurso desse curso online? Tá, como que foi? A princípio não tinha todos os módulos liberados, justamente para que a gente tivesse o tempo de aprender e não ter aquele boom de informações e não saber nem por onde começar. Então, o que eu fiz? Eu lembro perfeitamente. Eu peguei o primeiro módulo, falei assim, peraí, eu vou distribuir. Eu anotei, eu sou uma pessoa muito de escrever, não adianta ter lá uma agenda na internet. Eu anotei tudo e falei assim, não, eu vou fazer tantas horas por dia, todas as aulas, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer resumos, eu vou assistir a aula, eu imprimia todos os slides e acompanhava. Por quê? Eu colocava um tempo que eu ia estudar. Sim. No começo, como eu não sabia, né, como que ia ser o meu ritmo de estudo, e como eu ainda não estava atuando no de bioquímica, eu falei assim, eu tinha mais tempo. Claro que a gente ia ter TCC, enfim, mas eu tinha mais disponibilidade. Então, eu fazia ali no mínimo 2 horas a 3 horas por dia de estudo. Só que o que eu fazia? Sabe aquelas fichas de estudos? Eu passava tudo para ficha. Para quê? Para conseguir colocar realmente, fazer a minha mente entender o que eu estava estudando. Para que não ficasse só aquele boom de informações e o que eu vou fazer? E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui elaborando já condutas nutricionais. Por exemplo, se o paciente, como eu comecei no de bioquímica, tinha lá, né, primeiro os princípios, as bases, né, então, por exemplo, de carboidrato, bioquímica do carboidrato, enfim. Eu fui criando protocolos já. Então, se eu acessar o meu notebook hoje, eu utilizo os mesmos, claro, vou atualizando, mas eu utilizo os protocolos que eu fiz ainda sem estar formada. Ótimo. Porque eu já ia montando. Então, era uma forma de eu estudar, eu tinha ali 2 a 3 horas por dia, eu já fazia o meu resumo, fazia um protocolo. Para quê? Para quando eu fosse atuar, eu já tivesse ali onde pesquisar em caso de necessidade. Sim. Então, até hoje eu faço isso, porque agora tem mais módulos, né? Sim. Os inúmeros módulos. Então, eu vou colocando, por exemplo, diabetes. Eu tenho um protocolo que eu já salvei, fiz os resumos, já tá tudo lá pronto. Que eu acredito que essa é uma forma que eu até indico, né? Porque eu sou uma pessoa que indica muito o curso de vocês. Obrigada. Eu indico para todo mundo. Eu falo, olha, vai fazendo já os protocolos dos módulos. Porque senão você vai ter um boom de informação ali e você não vai saber aplicar. Perde, né? É verdade. E hoje em dia, você separa na sua agenda o seu momento de se atualizar também? Ou é quando Sim. dá? Como que você... Não. É importante, né? Se for quando dá, a gente não Não vai vai conseguir. Então, eu tenho um dia da semana, que é na quinta-feira, que eu só atendo no período da tarde. Então, no período da manhã, eu já tiro para realmente estudar. Maravilha. Isso é na quinta, que é o período maior que eu tenho. Mas durante toda a semana, eu tiro pelo menos 1 hora para eu ler um artigo ou assistir uma aula. Porque eu preciso disso. Sim. Porque se eu quero proporcionar um resultado para o Claro. paciente, eu preciso estar atualizada. Não tem como fugir, né, Mi? Não. E a nossa profissão, a cada dia tem uma atualização nova, um artigo científico novo, então não tem como fugir. A gente precisa Exatamente. dessa atualização para que a gente possa dar mais credibilidade para o paciente e, consequentemente, evoluir mais na profissão. Porque quem acha que nutrição é fácil é só as blogueiras que acham que exatamente, falam sobre nutrição. exato. Né? Porque a gente sabe o quão importante é se atualizar. Sim. Porque é uma vida ali, né? Exato. Então, não é 2 mais 2, é 4, quando a gente pensa em nutrição. E o foco mais importante, individualismo. A gente precisa olhar o paciente como um todo, né? E para isso a gente precisa ter conhecimento. Então, eu sempre separo, sim, todos os dias da semana, 1 horinha, e na quinta-feira eu tenho Muito ali bom, um tá de período parabéns. de 6 horas para estudar. Perfeito. E aí, depois, antes do curso, quem que era, pensando no Nutriplicado, Tá. quem que era a Milena antes e quem que foi a Milena depois do Nutriplicado? Essa pergunta é ótima, porque eu era uma pessoa totalmente insegura. Eu ficava com medo. Sabe quando o paciente marcava, eu já enviava um questionário, e aí ele colocava lá, por exemplo, uma doença. Eu lembro que um paciente colocou que ele tinha fibromialgia. Eu falei assim, Meu o Deus. que eu vou fazer? Sorte que eu enviei um questionário e já soube daquilo, mas eu era totalmente insegura. Eu sabe o que é gaguejar, mão suar para atender? Porque eu não tinha segurança no que eu estava fazendo,
né? Então, por isso que eu sempre vi a necessidade de me aprofundar mais em tudo que envolvia patologias relacionadas à nutrição. E aí depois, né, a Milena depois do curso é uma Milena que sabe, que não tem vergonha de se acontecer alguma coisa, falar para o paciente, ok, vou estudar mais sobre isso e te dou uma resposta, né, com mais clareza. Mas hoje eu me sinto muito preparada. Ainda envio o questionário, mas sabe quando você bate o olho no questionário e fala, nossa, esse paciente tem isso, então eu já posso... a cabeça já vai trabalhando por si só para criar uma estratégia nutricional para aquele paciente. Sim. E aí quando ele chega, você se sente muito preparada. Por quê? Não é porque eu li o questionário, é porque eu tenho conhecimento para passar a segurança para o paciente. Porque é um ponto importante. Você não vai, por exemplo, num nutricionista, num médico, se ele não te passar confiança, você não volta. Então, eu me sinto extremamente preparada para atender os pacientes. Coisa que antes eu não imaginava, né? Porque as pessoas pensam o quê? Que, nossa, vou fazer o melhor atendimento, tenho totalmente segurança. Só que não é assim. Você precisa ter o quê para ter confiança? Conhecimentos. E foi isso que eu adquiri no curso de nutrição aplicada. Então, hoje, sem dúvidas, né? Claro que a gente nunca se sente 100% confiante, porque são pacientes totalmente diferentes que te aparecem ali. Você é muito ali. recém-formada ainda, tem 2 anos de formada, né? Mas então é uma grande vitória para você, com apenas 2 anos de formada, ter tanta autonomia assim. Sim, mas é isso graças ao conhecimento que eu adquiri no curso, sem sombra de dúvidas. Feliz por isso. Perfeito. E até hoje você usa como uma base de dados, por exemplo, assim, recebi um paciente com X condição, de repente vou me atualizar disso. É um meio que você vai lá e busca, abre o módulo. Sim, sem sombra de dúvidas. E eu sempre reabro os módulos. Porque eu acredito muito que quando a gente assiste as aulas novamente, sempre tem um ponto que você consegue identificar que antes, talvez você ficou um pouco disperso e não identificou. Então, por exemplo, se o paciente ele tem diabetes, eu abro o módulo novamente. Como eu já tenho esse resumo, né, que eu sempre faço esses protocolos, já deixo pronto, eu dou uma lida no protocolo, caso eu identifique que eu não lembro algo, mas se vejo necessidade, eu reabro as aulas sem nenhum problema em relação a isso. Porque eu acho extremamente importante. Né? Rever aulas. Porque o conhecimento, ele vai aumentando cada vez mais que você assiste uma aula diferente. Ou rever a mesma aula. Bom, vamos lá. Eu identifiquei que eu precisava porque eu percebi que eu não entendia nada de gestão de consultório. Eu não sabia nada do que envolvia aquele mundo. Eu sabia que eu queria aquilo, mas eu não sabia como que eu ia conseguir aquilo. Então, eu precisava o quê? Ter alguém para me orientar em relação a isso. Então, eu me sentia totalmente perdida. Eu não sabia nem o que era uma nota fiscal. Você só sabia o que era por quê? Porque você vai comprar alguma coisa e perguntam se você quer uma nota fiscal paulista. Somente por isso. Né? E aí, eu senti a necessidade de me aprofundar em tudo que envolvia consultório. E aí, na época, né, o TSP, na época era o TSP, ele tinha todas essas bases. Porque eu pensei, eu estou estudando sobre prescrições, mas como que eu vou preparar uma boa anamnese? Como que eu vou fazer um atendimento que eu vou conseguir realmente passar tudo que eu quero para o paciente? Como que eu vou me organizar? Como que eu vou mostrar as minhas caras nas redes sociais? O que eu vou fazer? E aí vem aquele boom de, nossa, marketing, você precisa se posicionar, e estava na época da pandemia, então era tudo muito online. Eu precisava aprender um pouco sobre aquilo. E aí foi que eu vi a necessidade de fazer o TSP, que hoje em dia é a Comunidade Nutricio, porque eu precisava ter a base mínima para conseguir iniciar o que estava muito claro na minha cabeça. Como eu disse anteriormente, não tinha plano B, era aquilo. Meu plano A era consultório. E aí foi que eu fui me aprofundando cada vez mais em tudo que envolve a comunidade, e que hoje em dia eu falo que se não fosse por ela, eu estava lá perdidinha. Talvez eu estivesse em um Muan, talvez eu estivesse em um hospital, porque eu não ia conseguir realmente seguir o que eu queria, né, que era o meu sonho. E a gente não é ensinado sobre isso na faculdade, né? Especialmente. E talvez até o contrário, a gente não tem nenhuma orientação para ser uma empresária, para atuar em consultório. Nosso foco realmente mais na faculdade é para trabalhar, de repente, no hospital, numa UAN. Sim. E aí o medo vem, né? Porque você nunca viu nada, ninguém nunca te ensinou sobre nada disso. E aí você fala, meu Deus, será que eu sou capaz de montar um consultório sozinha? Então, acho que realmente o Nutricio vem para sanar essas dúvidas e auxiliar. Sim, e outro ponto, quando a gente pensa... Vamos focar mais em rede social, que é algo que a comunidade, ela força muito. Eu não queria só fazer um curso de marketing. O que adianta eu fazer um curso de marketing se não era marketing para nutricionista? Se não era algo voltado para mim, para minha área, né? Então, eu vi muito essa necessidade também. E, na realidade, o Nutricio, ele envolve tudo isso. Hoje, quando a gente entra na plataforma, tem
o beabá de tudo que você precisa para ter um consultório, né? Além de encontros ao vivo que você tira todas as dúvidas, de convidados especiais que vêm para te orientar, que às vezes você fala, nossa, eu tô com dúvida sobre isso. E aí você pensa e tá lá. E aí você fala, nossa, que bom que eu tenho esse curso, que bom que eu faço parte dessa comunidade. Além de ser uma troca muito boa, de ter um network ali, porque todo mundo se ajuda, né? Então, hoje, eu acho que se não tivesse feito, eu não estaria onde eu estou hoje. Né? Eu não conseguia ter todos os resultados que eu tive, ter todas as transformações que proporcionam para o paciente. Eu acho que a Mi, ela tem uma característica de aluno que é importante também, porque tem gente que compra um curso, assiste até as aulas e já acha que sabe tudo e tá tudo bem, continua a vida, às vezes nem arruma uma outra forma de se atualizar, né? Mas a Mi e até alguns alunos que a gente vê que se diferencia é que tá sempre tendo acesso ao que a gente está disponibilizando, né? Então, por mais que ela tenha todos os cursos, ela tenha todo o conteúdo ali uma ordem certinha para aprendizado, ela tá nas lives, ela tá nas mentorias, ela tá sempre conversando, investigando. Eu acho que isso é muito importante também, nesse sentido de você estar com pessoas que chegaram onde você quer chegar, que trilharam um caminho que você também tá nesse mesmo caminho, né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente ouve as pessoas e a gente tira esse pensamento de sei tudo, né? A gente nunca vai saber tudo. Nunca. Então, é a gente entender que a gente sempre tem a aprender e que, de repente, ouvindo um podcast de uma pessoa que você admira, independente se é da área da nutrição ou não, né? Eu gosto muito de podcasts sobre empreendedorismo, finanças. Sempre tem um insight, assim, pra gente E tudo agrega, né? Claro. Sempre agrega. Então, eu acho que ter essa mente mais aberta de que sempre há algo a aprender é importante. Então, por mais que o dia foi corrido, não consegui fazer tal curso. Tudo bem, de repente está no trânsito, você pode ouvir um podcast, você pode ouvir o curso lá que você fez, tirar alguns insights do que as pessoas estão falando, né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso diferencia o profissional também, com esse leque de informações. Também não dá só pra gente ficar ali só numa áreazinha da nutrição, né? Então, quanto que eu posso evoluir estudando de comunicação, estudando de estratégias de venda, de investimentos, isso também é importante, né? E a Mi mesmo, né? Ela focou, você começou na parte de emagrecimento, mas você agora tem um nicho aí bem interessante de saúde da mulher também. Sim. Então você conseguiu vencer também essa barreira e criar algo próprio seu. Exatamente, porque, como eu disse anteriormente, a gente sai da faculdade só achando que vai fazer as pessoas emagrecerem. E aí você vai sentindo as dores. E todo paciente que, por mais que ele chegue em você e fale, eu quero emagrecer, ele tem algumas patologias associadas. E aí você percebe que o ponto que ele não está conseguindo emagrecer é justamente porque ele tem essas, por exemplo, alterações hormonais, as mulheres principalmente. Você pede ali um exame de sangue, você vê ali uma insulina totalmente alterada, e aí a pessoa chega e fala, nossa, eu tenho a pele cheia de acne, não consigo emagrecer, vou pra academia, tenho dificuldade de ganho de massa muscular, e aí você pensa... Aí você já vai fechando, o conhecimento te proporciona você, na própria mente, já fechar ali um diagnóstico. E você identifica, nossa, acho que de acordo com esses sinais e sintomas, essa paciente pode ter uma síndrome do ovário policístico. E aí você fala para ela, ok, eu sei que realmente emagrecer vai até te auxiliar nesse controle mas você já pensou se você tem uma SOP? Aí você explica, encaminha para um ginecologista, e aí o trabalho em conjunto é muito mais gratificante. Porque aí a paciente fala, nossa, eu vim com um objetivo, mas você me mostrou que eu tinha outra coisa. E ela nem sabia, às vezes, nem sabia, né? muitas vezes. Ela foi em outros profissionais que nunca falaram isso pra ela. Exatamente. E você vai ser a primeira pessoa que vai abrir os olhos. Ela, nossa, então realmente, será que é isso que eu tenho? E assim eu consigo ter uma conduta melhor. E a paciente realmente tem um tratamento aí multiprofissional, muito mais completo. Justamente, e é isso que eu mais acredito na nutrição. E em um trabalho que você vai proporcionar resultados que vão ser para a vida da pessoa. E não somente ela tomar um remédio, porque uma mulher que tem SOP, ela vai no médico e ele vai passar o quê? Um anticoncepcional. Mas e a fundo? O que essa pessoa tem? O que fez ela ter essa síndrome do ovário policístico? Né? E aí a nutrição, ela consegue proporcionar isso na vida da pessoa. Porque a gente não olha só o paciente ali, só com o que ele quer, com o que ele tá falando. A gente vai na raiz do problema dele. Porque indo na raiz do problema dele, a gente consegue sanar essa dor que ele tem, né? E muitas vezes até mesmo não precisar mais utilizar um remédio, né? E eu acho que a nutrição, ela proporciona isso na vida da pessoa. E é isso que é o meu propósito, né? E como que eu consegui esse propósito? Tendo conhecimento para proporcionar esses resultados para eles. Sim.
Ô, Mi, nesse sentido, com essa segurança e conhecimento que você adquiriu, como que você se imagina, então, daqui a alguns anos? Quem que é a nutricionista Milena de sucesso que você quer viver daqui a alguns anos? Bom, eu penso que sucesso é a gente conseguir cumprir a nossa missão, o nosso propósito. Mas pensando, vamos chutar aqui de uns 2, vamos chutar 5 anos. Uhum. Eu imagino uma nutricionista que vai ter uma liberdade. Eu acho que sucesso é muito individual para cada um, né? E dentro do meu pilar de sucesso é realmente ter uma liberdade. É de liberdade financeira, uma liberdade geográfica, para eu poder proporcionar os resultados para os pacientes sem que eu precise estar ali 100% presa em um consultório, né, de forma presencial, mas que eu consiga realmente, como eu posso dizer, proporcionar algo para minha carreira que seja algo sólido, que eu consiga falar, nossa, eu vou atingir outras metas, mas eu consegui chegar onde eu queria, de olhar para trás e pensar, poxa, que orgulho da Milena que há 7 anos atrás, quando era recém-formada, deu o primeiro passo. Né? Então, acho que sucesso é algo que abrange muitas coisas, mas para mim é ter essa liberdade, é conseguir ajudar as pessoas que estão ao meu redor e que precisam de mim e, claro, proporcionar muita excelência nos meus atendimentos e ter cada vez mais segurança no que eu faço. Né? Porque a gente só tem sucesso, só proporciona resultado positivo se a gente tem confiança naquilo que a gente faz. Sim, perfeito. Muito bom, maravilhoso. E para quem quer seguir esse caminho, tem que fazer os cursos. Exatamente, não adianta. E outra, não é só comprar o curso, é fazer e colocar em prática. Verdade. Porque tem pessoas que você conhece que tem lá inúmeros cursos, pagou 1.000, 2.000, 3.000 reais em cursos e fica assim, tá, mas... Tem que ter comprometimento, né, Mi? Exato. Comprometimento contigo também, com a sua vida. Exatamente. Com o seu tempo. Então, é necessário, não tem como E fugir lembrar disso. que tempo é dinheiro. Então, você investiu naquele curso. Por exemplo, nós como nutricionistas, que trabalha por consultas particulares, o nosso tempo, o dinheiro, se a gente não está ali atendendo, a gente está perdendo. Então, se eu não estou atendendo nesse momento, pelo menos eu vou adquirir conhecimento em algo que eu já investi, né, que é extremamente importante. Então, assim, colocar em prática, não adianta. Não adianta ter 1 milhão de cursos. Ele consegue, assim, trazer uma economia de tempo também. Exatamente. Porque o que a gente ensina nos nossos cursos, ele acaba resumindo de modo assertivo. Não é uma questão, assim, que nós temos baixo conteúdo, mas é muito conteúdo, na verdade, pelo contrário, com tempo reduzido. Então, toda aquela pesquisa que você faria, de repente ligando para o computador, ou pegando um artigo científico, a gente resume tudo isso de modo exato, direto. Experiência prática que conta bastante, né, para que você tenha isso. Eu acho que falta muito disso também na nossa visão, né, da faculdade, até mesmo em pós-graduação, não tem essa comunicação. Só tem uma teoria, né, e na prática. É igual quando a gente pensa em fórmulas magistrais. Meu Deus, eu nunca aprendi aquilo na faculdade. Nunca. E aí, se eu, por exemplo, o paciente tem X patologia, quando a gente acessa o curso, a gente já tem lá um e-book que tem orientações sobre cada nutriente de suplementação, a fórmula, tudo, te proporciona tudo. Exatamente. E em vez de eu ter que ir lá, não que eu não Pesquisar. faça isso, né? Mas tem momentos que é muito mais... Já tá ali. Fantástico. Você não precisa, vamos dizer, perder tempo abrindo lendo lá, 15 lendo artigos, para chegar você em lê uma um única artigo, conclusão. Esse artigo não é muito bom, perdi meu tempo, de certa forma, né? Exato. Pega outro artigo, isso aqui também não é tão interessante, aí você começa a perder muito tempo. Claro que é interessante ler artigo, obviamente, Sim. né? Mas a gente consegue já compilar tudo que é bom, então esse é interessante, esse também, essa conduta vale a pena, e você pega apenas ali o conteúdo, claro que é importante, como a gente disse, né? É importante que tenha comprometimento, que você estude, que você pare um tempo do seu dia ali para você ter esse conteúdo, anote como você fez, né? Uhum. Então, colocar em prática é fundamental, mas fica muito mais prático. Sim, porque, e outro ponto, às vezes a gente não sabe nem pesquisar um artigo para ter certeza da confiança dele. Verdade. Né? E quando a gente entra no curso, a gente já sabe que todos os artigos que a Aline procura os artigos que são realmente seguros. Então, a gente pode proporcionar, usar daquela segurança do que foi o estudo dela para proporcionar aquilo para a gente, para passar para o paciente. Então, acho que isso é fundamental, né? Que dentro do Nutrição Aplicada a gente tem isso muito, vamos dizer, não de forma mastigada, mas de forma simplificada e com excelência, que é o que a gente precisa, para ter o quê? Condutas assertivas. Verdade.
Perfeito, Tá então. maravilhosa. Dá um orgulho, né, da gente Nossa, ver se que dá. é o resultado Exatamente, nossa que cria. a gente tá fazendo. E é interessante assim Deu que você certo. deu super Deu tudo certo, certo. super Exatamente. certo. E interessante que você tem 2 anos de formada e toda essa evolução. Então, pra gente é uma Confiança. comprovação muito boa do que o nosso trabalho realmente ele deu certo. Sim. Muito Está dando certo, está muito dando certo. Aqui, Parabéns. não só para mim, mas para os milhares de alunas que vocês têm. Fico muito feliz e parabéns. Eu Muito que bom. Dá pra ver agradeço. a sua evolução, Mi. Eu lembro da mensagem lá do Telegram, Sim. você pedindo ajuda, você falando do que você estava sentindo. E hoje, com essa confiança, a propriedade que você fala, então, a gente fica muito feliz Muito com a bom. sua evolução. É muito da sua dedicação também, de ir atrás, de querer realmente alcançar do seu propósito. Então, segue nesse caminho, que você já viu que Sim. você consegue, que você tem potencial. E, na verdade, Incrível. acreditar requer coragem também, né? Mas a gente tá no caminho certo, de fato, para alcançar. Sim, a gente tem que sair da zona de conforto, né? Sim. Porque senão a gente não alcança nada. Sim. Tá Muito de parabéns. obrigada. Eu que agradeço o Obrigada. convite. Nossa, Mi, incrível. A gente fica muito Muito orgulhosa bom, mesmo, né? feliz. Porque é muito bom ver a sua evolução. E tenho certeza que daqui 5 anos, como você disse, você vai estar melhor do que você imagina. Sem sombra de dúvidas. Mas o importante é lembrar da onde a gente começou. Com certeza. Né, pra gente se orgulhar das nossas evoluções e saber que eu não consegui aquilo sozinha. Porque se fosse sozinha, eu não estaria aqui hoje, né, falando com propriedade sobre o curso, sobre seguranças em condutas. Eu precisei ter alguém, né, terem 2 pessoas ali para segurar minha mão e falar assim, ó, é esse o caminho. Confie em mim que o caminho é esse. Então, é realmente confiar no processo e estar sempre atualizado em tudo que vocês fazem. Porque senão a gente não consegue ter um progresso 100%. Perfeito. Muito bom, muito obrigada por Eu estar que aqui. agradeço o Arrasou. convite. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Nutriceu Podcast. Lembrando que toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo no YouTube, se vocês quiserem ver o vídeo. E no Spotify, no Deezer, se vocês quiserem ouvir aí, fazendo alguma outra coisa. E é isso. Até a próxima semana. Até a próxima, Beijo. pessoal. Tchau, tchau.